Boa tarde, como vai você? E aí tem uma música que eu canto com as minhas crianças, né? Boa tarde, como vai você? Oh, meus lindos, como é bom te ver. Palma, palma, mão com mão. A gente vai voltar para esse lúdico, para essa nova realidade de vida. E é muito importante que a gente abra os nossos olhos para ver tudo que a vida pode nos proporcionar. E aí hoje a gente vai conversar sobre a história do Pequeno Príncipe. Eu não vou conversar sozinha com você. A gente vai conversar com a Marilúcia Corel, que é professora, teóloga, pedagoga incrível e que sabe muito sobre este tema. Vamos abrir para ela que ela já está aqui, ó, vai chegando, vai chamando todo mundo e vamos participar do nosso encontro de hoje que vai ser mega animada. Você tá animado? Então vai colocando aí para mim, oi, 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 boa tarde, boa tarde, Olá, boa tarde. Olá, seja bom? bem-vinda. A casa é mais do que sua, né? Nossos encontros têm sido frequentes. Pode Sim, ser que a gente tenha mais coisa para falar, a gente marca novos encontros, é, coisa boa. E hoje, com um livro mágico, fantástico, e que sim. extrai de nós o que há de bom, né? Tem tanta gente chegando aí. A Liliane Amorim, Paula, vamos lá, Jane Louise, Lívia Matos, Larissa, uh, Rosaura, Rosaura, vamos lá, vamos só lá. gente boa, só gente boa. Só gente boa. Vamos participar dessa conversa e não fica calado aí não. Vem com a gente. E a Marilúcia Corel está aí e a gente escolheu um livro que ela falou comigo sobre este livro. Eu tinha esse livro há muito tempo em casa, porém eu não tinha pego ele para ler. E Uhum. quando eu peguei esse livro para ler, eu descobri que ele é maravilhoso e ele abre os nossos olhos para o interior, para que a Sim, gente resgate a nossa essência. Então a palavra perfeito. está com Mário Lúcia Corel. Bora lá. Lucas está chegando aí. Primeiro livro Eu, da Jane, é, a Natália é, Góes. Nathalie, né? eu, Nathalie Góes. é, Tá. eu conheci esse livro na adolescência, na realidade. Eu gostaria de ter tido contato com ele antes, porque quem leu na infância diz que no início enxergou algumas coisas, aí depois releu, viu outras coisas, e eu já peguei a leitura já um pouco mais, vamos dizer assim, madura, e aí eu não tive esse primeiro olhar, esse olhar infantil para ele. Agora, é um personagem que marcou minha vida e me acompanha. Eu fiz, numa das pós, eu me baseei no meu trabalho final no Pequeno Príncipe, e é um personagem que eu amo, a ponto de, ó, Agenda. a agenda de 2020 é dele, com um monte de frases por dia, e Ah, o mascotinho. Eu quero um. ele está lá no meu quarto. É um personagem que me marcou muito. Eu já dei aula sobre esse livro e já, vamos dizer assim, pensei em vários aspectos. E para hoje, para essa nossa conversa, eu queria pensar na questão da necessidade de criar laços. A gente está vivendo um momento muito difícil, um momento que a gente está tendo que lidar com a solidão, né? Ou pelo menos a gente está distante de muita gente, há pessoas sozinhas, outras que estão com a família em casa e tal. E, e aí a gente começa a repensar naquilo que é prioridade na nossa vida, e eu acho que uma das coisas é a questão da amizade. A amizade marca a vida, a amizade nos coloca para cima, as amizades elas nos fazem diferente, nos modificam. As amizades verdadeiras,
elas nos impulsionam, elas nos travam, elas dizem, ó, não é por aqui, porque amigo se preocupa, amigo diz não, né? E esse livro fala da questão do criar laços. Então, ele vai de uma maneira muito simples mostrar que nós precisamos sair do nosso mundo para visitar o mundo do outro e permitir que o outro visite o nosso mundo. E para isso é preciso que haja confiança, é preciso que as pessoas se permitam, é preciso que as pessoas estejam preparadas, porque se não estiverem, não há o laço, não se cria o laço e a amizade não acontece. E o interessante é que o livro vai dizer que, mesmo à distância, esses laços eles não se rompem. Tá? E daí a gente precisar entender que, nesse momento, por exemplo, que vivemos, em que estamos muito distante das pessoas, não significa que as amizades foram rompidas. A gente pode estar com elas, a gente tem as redes e tal, mas elas estão conosco, no nosso coração, na nossa mente, na nossa vida, na nossa história. Né? Às vezes a gente tem dificuldade de falar, mas aquelas pessoas que marcam a nossa vida, elas vão ser levadas, elas vão nos acompanhar e elas vão construir um ser, um eu melhor em mim. Né? Então, eu acho que a gente pode ter esse olhar hoje sobre o Pequeno Príncipe, pensando, buscando como que pode acontecer, quando que acontece e quando não acontece. Né? E aí, acho que a gente tem como pensar algumas coisas interessantes e é o que a gente vai tentar conversar aqui hoje. Ó, eu queria falar aqui, uma aluna sua, saudade da sua aula. Cada uma era um ensinamento que chega fazia chorar. Isso significa que o que você está falando tem total razão. Você deixou laços, você deixou sonhos, você deixou marcas, né? E aí, à distância, as aulas acabaram, mas aí a gente leva no coração aquilo que realmente é importante, né? Verdade. Assim como a gente deixa, os alunos também deixam, as pessoas deixam. A vida é assim. A gente vai deixando marcas, e aí a preocupação de que marcas que nós temos deixado na vida do outro. É verdade. E aí, a Raquel também deu oi. A nossa live de amanhã com a Raquel. E a Raquel tem uma história linda, linda, linda. A Raquel tá passando por um processo aí que amanhã ela vai contar pra gente. Fica à vontade, Raquel, faça suas perguntas. Eu coloquei aqui exatamente isso, a importância de criar laços. Eu queria abrir com uma frase que eu li lá: só se vê bem com o coração. O essencial é invisível para os olhos. Uhum. Essa foi uma frase que me marcou no livro. E que parece estar presente em todo o tempo, né? Sim, porque por ele ser um ser muito ingênuo, muito simples, ele consegue olhar além daquilo que a imagem passa. Ele nunca se deixa levar pela primeira impressão. Ele tenta, ele sempre tenta. Vamos pensar do início, né? Vou fazer o recorte para que a gente entenda onde a gente quer chegar. Ele morava no seu asteroide, tinha a sua vidinha, vivia bem sozinho, mas em alguns momentos na narrativa a gente percebe que ele gostava de ficar olhando o pôr do sol, como se ele vislumbrasse que existia algo além da vida que ele tinha. Muito bem. Ele trabalhava, ele curtia, mas é como se faltasse alguma coisa. De repente, naquele mundinho dele, surge uma rosa. Já tinham ocorrido outras, mas aquela era especial, era diferente.
Ela era muito bonita e ele ficou encantado pela rosa. E aí ele começa a cuidar dessa rosa. Então você percebe que ele está aberto para novas aventuras, novas histórias, novas experiências, né? Só que essa rosa, ela tinha um problema, ela era vaidosa, então ela queria fazer charme, ela queria chamar atenção, e aquilo foi cansando o Pequeno Príncipe. Tem pessoas que quando chegam na nossa vida, elas nos afastam. A gente até dá a chance de aproximar, mas pelo jeito que elas são, elas acabam afastando as pessoas, elas não conseguem criar laços, elas só olham para si. E na amizade, a gente tem que olhar para o outro. E aí ele começa a ficar incomodado, mas incomodado em alguns sentidos. Ele quer cuidar da rosa, ele ama a rosa, mas ela tem uma atitude estranha com ele. E aí, como ele não quer magoá-la, e ele não quer se magoar, ele toma uma atitude. E ele decide sair. E tem uma frase que eu gosto muito no livro, que acho que está no capítulo 10, em que ele diz assim, eu vou procurar uma ocupação... Não, eu vou viajar para procurar uma ocupação e me instruir, ou para aprender. Veja, ele estava feliz no mundo dele, ele vivia bem sozinho, mas ele sabia que podia ter algo mais. Surge a oportunidade desse algo mais, ele faz o melhor para dele, mas não funciona. Então, ele deixa o mundo dele com a rosa, ela preparada, ela quietinha, ela segura, ela, né, alimentada, e ele vai para o mundo para aprender. Ele quer aprender. Ele quer ver outras coisas, ele quer saber se ele está certo, se ele está errado. Na despedida, aí é que é muito interessante, porque a Rosa, rapidamente, ela percebe que o problema era com ela. E ela diz assim, eu não vou te impedir de ir, vá, mas me perdoe. E aí ele vai, ainda com o coração meio partido, ele vai visitar 7 lugares. E aí, na literatura, o 7 é muito interessante, né? Ela tem uma simbologia de perfeição, né? Então, ele vai visitar 7 lugares. São 6 asteroides pequenos, né? E, por último, ele vai chegar ao planeta Terra. No primeiro asteroide, que é chamado de asteroide 325, ele encontra um rei. É um asteroide pequeno, tinha um trono, tinha um rei sozinho. E aí ele começa a conversar com aquele rei, e o rei quer controlar. Quer controlar até o espirro. Você pode espirrar, você não pode espirrar, né? Controlador, dominador. Né? E aquilo vai incomodando, ele diz, vou embora. Não tem espaço aqui para mim. Pessoas controladoras normalmente afastam as outras delas. Fica difícil você manter criar laços com alguém que quer controlar você. Então o Pequeno Príncipe não consegue ficar ali. Ele quer algo maior, ele quer troca. Aí ele vai para um segundo asteroide, chamado 326, e ele encontra um vaidoso, que não é algo diferente para ele. A Rosa era vaidosa. Só que a Rosa, ela percebeu o problema e pediu perdão. Ela reconheceu o erro. Esse vaidoso não. Ele faz até uma brincadeira, ele diz assim, estica a mão, estica a outra, bate uma na outra. Aí ele faz, como se estivesse batendo palmas, e aí o vaidoso diz, muito obrigada. Né? Muito obrigada. Pessoas vaidosas que só olham para si, elas também afastam pessoas. Não dá para criar laços com quem quer aparecer sempre. Hoje a gente vive um tempo de muita ostentação. Né? As pessoas querem aparecer a qualquer custo. Elas querem atenção total. E aí você não consegue criar laços com pessoas que só olham para si, para as suas necessidades. A amizade faz com que você viva um pouco a necessidade ou tente ajudar a contemplar a necessidade do outro.
E aí o Pequeno Príncipe também não consegue ficar ali. Então, não dá para lidar com pessoas controladoras, não dá para lidar com pessoas vaidosas. E a gente encontra isso na vida, né? Por aí, né? Nas nossas viagens. No terceiro asteroide, ele encontra um bêbado, o asteroide 327. E aí há uma fala marcante nesse diálogo em que o bêbado diz: eu bebo para esquecer que eu bebo. Aquele homem era um homem infeliz, frustrado. O Pequeno Príncipe se comove com aquele homem, mas não consegue tirar aquele homem daquele mundo, daquela situação. E aí ele diz, mas não tem como ficar aqui. Você não quer viver a realidade. Você quer fugir da realidade. Lamentavelmente, hoje a gente encontra muita gente fugindo da realidade, se escondendo atrás de drogas, se escondendo atrás de bebidas. E isso faz com que as pessoas também se afastem. Então a gente percebe que esses problemas fazem com que as pessoas fiquem sós, né? E a gente precisa de amizade, a gente precisa de gente. Não é que você não possa ficar sozinho e você precisa aprender a estar sozinho e gostar de estar sozinho com você. Mas você também tem a necessidade do outro, porque o outro faz com que você perceba que é preciso melhorar, crescer, onde que pode ser aperfeiçoado e tudo mais, né? Ele vai para um quarto asteroide, que é o 328, e encontra um homem de negócio. O cara está contando. E ele diz: o que você tanto conta? Ele diz: porque eu sou dono de todas as estrelas. E aí ele diz: mas eu encontrei um rei. Ele fala: não, reinar é uma coisa, ter é outra coisa. É aquela pessoa que quer ter poder. Quem quer ter poder é capaz de passar por cima de qualquer coisa ou pessoa. Também são pessoas difíceis de se criar laços, porque elas só querem tirar vantagens. O Pequeno Príncipe também não consegue ficar ali. Depois ele vai para o asteroide 329 e ele encontra o acendedor de lampiões. Ele diz assim, na lógica, ele era talvez o mais normal, sei lá, talvez o que eu conseguiria ter mais contato. Só que o que acontece? Como o asteroide era muito pequenininho, o dia virava rapidamente. Então ele tinha que acender o lampião, apagar o lampião, acender o lampião, apagar o lampião, acender o lampião, apagar o... E ele foi ficando entediado, cansado. É como se ele fizesse aquilo porque ele sabia que tinha que fazer, mas ele não conseguia forças para fazer outra coisa. E o Pequeno Príncipe tenta chamá-lo e fala assim, mas é tão bonito ver o pôr do sol, porque o Pequeno Príncipe gostava de ver o pôr do sol. E ele diz, mas já cansei de ver o pôr do sol, é muito rápido. E tem gente que está assim na vida, já desistindo, entregando os pontos, sabe? Já entediado. Parece que não tem mais sentido, não tem mais força, não tem mais nada que possa trazer alegria, satisfação. E essas pessoas também afastam. Né? E depois ele encontra um geógrafo no asteroide 330, e esse asteroide é preguiçoso. Né? Ele nunca saiu dali, e ele diz assim, se você chegar e disser que tem 3 montanhas aqui, eu vou anotar no meu livro. Mas e se eu mentir para você? Não interessa. Você disse, eu acredito, e vai ser isso, e eu vou dizer que é. Porque ele é acomodado, ele não quer esforço, ele quer que as pessoas façam para ele e ele fica ali anotando como se o anotar fosse o suficiente. E aí o Pequeno Príncipe diz, não, aqui também não tem espaço para mim. E aí ele vai finalmente para o último planeta, que é o planeta Terra. E ele cai, é muito engraçado isso, ele cai no deserto. Ele olha para o lado, ele olha para o outro, era um mundo de areia. E ele diz, um mundo tão grande. O geógrafo tinha falado para ele que tinha um planeta Terra com muita gente. E ele chega no meio do deserto e
E aí ele encontra uma personagem que é a cobra, ele continua andando até encontrar o aviador. E aí, para quem não leu o livro, ou que já leu, sabe que a história é narrada por esse aviador. E esse aviador tinha traumas na vida, e ele tinha sido impedido de, por exemplo, explorar o seu dom artístico. E as pessoas diziam: você tem que ser uma pessoa séria, você tem que, sei lá, estudar matemática, física, química, português. Esse negócio de arte não é para você. E ele adorava a arte, ele adorava desenhar. Mas aí ele foi levando traumas e ele tinha umas certas frustrações. Mas uma coisa interessante, ele não era alguém que impedia a aproximação do outro. Então, o aviador tinha problemas e o Pequeno Príncipe também, porque após a passagem por 6 planetas, a Rosa não saía da cabeça dele. Porque ele percebeu que ele amava a Rosa. E ele ia levando a Rosa e dizia: eu deveria ter pensado mais. Ele fala uma coisa muito curiosa. Ele diz assim: devia ter julgado pelos atos, não pelas palavras. Por que ele fala isso? Porque a Rosa perfumava a vida dele, a Rosa o iluminava. E aí ele diz: eu julguei errado. Eu não era para ter julgado as palavras, eu era para ter observado mais os atos. E com a passagem pelos outros planetas, ele aprende isso. E ele olha para trás e diz: eu poderia ter feito diferente. Mas também, se ele não fizesse, ele não iria viajar. Então, foi importante que a Rosa aparecesse na vida dele para que ele fosse. E que ele reconhecesse o valor da sua Rosa. E aí, com o tempo, ele começa a conversar com o aviador, e o aviador é obrigado a desenhar. E ele diz: não, não posso fazer isso, eu não sei fazer isso. Ele diz: não, você sabe, você vai fazer. E ele faz. Tá? E aí, aquele tempo em que eles estão juntos, eles vão trocando ideias, trocando experiências. E os laços vão sendo criados. E na hora em que eles precisam se despedir, eu não vou contar o final do livro, eu só vou dizer que na hora deles de se despedirem, há uma coisa muito curiosa que ele vai dizer assim, o aviador diz: eu sei que você precisa ir, toda vez que eu olhar para o céu e ver o brilho das estrelas, eu vou lembrar do brilho do seu sorriso. E aí a gente volta àquela ideia de que eu não preciso estar com pessoas que eu amo o tempo inteiro, elas podem estar distantes, mas quando se deixa marcas, coisas fazem nos lembrar daquelas pessoas que foram importantes e que deixaram marcas na nossa vida, que criaram laços. E aí você começou, por exemplo, a dizer que o essencial é invisível aos olhos. Né? Uhum. Se eu não desenvolvo esse olhar com o coração, eu não consigo criar possibilidades de amizade. Porque todos nós temos defeitos. Só que quando a gente enxerga com o coração do outro, a gente tem a possibilidade de enxergar o que de melhor que o outro tem. Em contrapartida, a gente precisa sempre buscar mostrar o que temos de melhor. Porque pode ser que algumas pessoas não tenham maturidade suficiente para dar o tempo ideal para conhecermos o outro. E aí a necessidade da gente sempre se posicionar e reavaliar, né, o que a gente tem a oferecer, o que a gente tem para acrescentar na vida do outro e se permitir aprender com o que o outro traz, com as experiências, com a vivência, né? com as opiniões, as críticas. Então, essa viagem do Pequeno Príncipe fez com que ele percebesse que há pessoas que não permitem
serem visitadas. E elas não saem do lugar para visitar ninguém. Se eu quero criar laços, eu tenho que sair do meu mundo e visitar o mundo do outro. E eu tenho que permitir que o outro visite o meu mundo. Se não há essa troca, não há como criar laços de amizade. Não há como se permitir conhecer e nem deixar que o outro se mostre. Se não há essa predisposição, a gente fica só. Aqueles 6 personagens dos asteroides ficaram sós. E isso acontece no nosso dia a dia. É verdade. Uma curiosidade desse livro é que ele tem a visão de pensar sobre a existência, né? Quem sou eu no mundo, os relacionamentos que eu Estabeleço, né? tenho, estabeleço, permito ou não permito, os pré-julgamentos, né? Mas o que realmente é verdade, o que acontece. E aí eu li que esse livro foi escrito na época que a França tinha sido dominada pelo nazismo, né? E aí era um tempo muito difícil para o povo da França, mas existia uma pessoa que ainda tinha um olhar pro lúdico, porque eu posso pensar além da matemática, da geografia, do português, né? Que é assim que começa. Para de desenhar, para de pensar nesse negócio aí e vamos produzir, né? Vamos para as fábricas, né? Vamos construir. Não fica pensando nesse negócio, não. Vamos pensar em matemática, português, filosofia. Vamos produzir. E hoje em dia, e você falou algo no começo muito interessante, que você não teve a oportunidade de conhecer esse livro na sua infância, que você já conheceu na juventude, né? Sim. Porém, você queria ter conhecido esse livro com os olhos de criança. E como que a gente e a vida faz com que nós sejamos voltados para a produção. E aí a gente esquece esse contato com o outro, além do que o outro pode me oferecer, além do que a empresa pode me oferecer, além do que eu vou ganhar em troca dessa relação, né? E em cada asteroide, né, que ele vai encontrando, a gente vê isso muito presente, né? E o que essa geração ela produz no outro, né? O bêbado me chama muita atenção, porque ele fala que bebe porque tá triste, e aí ele fica com vergonha, então ele bebe para esquecer, e aí ele continua bebendo, né? O homem de negócio, ele tá muito ocupado contando as estrelas, e aí ele fala, só fui interrompido 3 vezes. E aí, interrompido, e o que você faz com essa interrupção? Não, eu errei a conta porque alguém parou aqui. E talvez eu escuto isso muito, muito, muito das pessoas que queriam tanto parar e não tinham oportunidade porque a agenda era totalmente ocupada e hoje está desesperada porque teve que parar. E aí não sabe o que fazer. Não sabe o que fazer. E meio que assim, você está me atrapalhando, você está me atrapalhando. E como é isso na vida, né? Às vezes a gente foca na produção, foca na matemática, na geografia, português. Eu tenho percebido assim que a gente tem, vamos dizer assim, a humanidade tem aberto mão da humanidade. A gente criou uma sociedade muito, muito voltada para o ter. E aí a gente esquece do ser. A gente não contempla aquilo que pode nos alimentar, nos fazer bem e nos trazer um bem-estar, né? Nos trazer a gente chama até a questão da saúde mental, né? A gente procura, a gente está num ritmo alucinante, a gente tem compromissos e de repente a gente abre mão daquilo que de fato faz muita diferença
que faz a gente ser gente. Eu já várias vezes falei para os alunos, para alunos assim, qual foi a última vez que você parou para ver o pôr do sol? Tem gente que não consegue parar para ver o pôr do sol, não tem tempo para isso. Qual foi a última vez que você, de repente, caminhou na beira da praia? Não foi nem para a praia, mas só para caminhar e ouvir o som do mar e sentir aquela brisa, né? Aquele clima diferente, tomar uma água de coco. Qual foi a sua última vez que você parou para tomar um café com um amigo? Para bater um papo de 15 minutos que seja? E aí a gente, de repente, vai abrindo mão daquilo que nos sustenta. Saber que tem um outro perto da gente, que a gente pode contar. Saber que tem gente se preocupando com a gente, que está disposto a correr ao nosso socorro quando necessário. Tudo isso nos fortalece. Aqueles personagens dos asteroides, eles estavam sozinhos, eles assim, nada fazia sentido mais. Então, eles tinham que ocupar, cada um ocupava o tempo com alguma coisa. Então, um contava a estrela, então ele ocupava o tempo, porque é como se aquilo... E aí, como não acabava nunca, então ele ficava ali, eu estou ocupado, mas e as outras necessidades? O bêbado, né, frustradíssimo, porque não alcançou, sei lá, algum sonho, e aí se escondeu. Ou seja, eram pessoas que não conseguiram equilibrar. Eu acho que no mundo a gente precisa muito, e cada dia mais, de equilíbrio. Nós precisamos trabalhar, nós precisamos nos sustentar, sim, mas nós também precisamos cuidar do nosso coração, das nossas amizades, das nossas relações. São elas que nos fortalecem. E aí, de repente, você não tem tempo. Então, quantas vezes você fica distante de pessoas que você se importa, que você ama, porque você não tem tempo? Isso é cruel. Às vezes eu paro, essa semana eu estava conversando com um amigo, ele falou assim, Maria Lúcia, acho que a gente já não se vê há quase 5 anos. Eu falei, como assim? Ele mora longe e eu tenho um ritmo de vida, ele e a família dele, um outro ritmo de vida, e a gente não consegue se encontrar. Então a gente se deixa levar pelo ritmo da vida, dessa loucura que é a nossa vida, e a gente não prioriza aquilo que de fato é importante. Só que, como laços foram criados, mesmo à distância, você tem... Eu não sei se você já sentiu isso. Você pessoa por muito tempo, quando você reencontra, parece que você, sei lá, encontrou com ela 2 dias. Porque você tem laço criado. Uhum. Né? E aí, conversando com ele, ele falou, a gente não se vê uns 5 dias. Mas a gente troca ideia, a gente fala, né? As redes sociais acabam ajudando muito. Mas e o abraço? E o estar perto? E o olho no olho? Né? O Pequeno Príncipe buscou olho no olho. E teve gente que nem olhou para ele. O que contava as estrelas ficou irritadíssimo quando teve que parar para olhar para ele. Né? Qual foi a última vez que você olhou no olho do seu amigo, da sua amiga, daquela pessoa que você ama? Né? Alguém já disse que os olhos são o espelho da alma, né? A gente sabe, o outro conhece o outro pelo olhar. Pelo olhar você sabe que ele está triste, que ele está feliz, se ele está ansioso, Mas eu preciso conhecer o outro para poder fazer essa leitura. E aí, de repente, a gente não está tendo tempo para fazer essa leitura. O que o Pequeno Príncipe está dizendo a gente precisa criar laços, se permitir e fortalecer essas relações que nos sustentam. Porque ficar sozinho, abandonado, não é legal. E eu também não posso me posicionar a ponto de espantar os outros.
Porque o que aquelas pessoas fizeram? Espantaram. Ele queria fazer amizade, ele queria aprender. E acabou aprendendo. Aprender o que não fazer. Então, eu não vou fazer isso porque eu não quero distanciar o outro. Eu quero estar perto. Então, eu vou procurar pessoas que queiram estar perto. E a gente tem feito isso? A gente tem percebido isso? Eu não sei. A gente tem estado em casa, né? Pela situação. Será que a gente já parou para pensar nas nossas relações? Será que a gente já parou para avaliar que tipo de amigo que eu sou, que tipo de amiga eu sou? Será que eu tenho afastado pessoas ou tenho chamado pessoas, aproximado pessoas? Será que eu tenho exercido esse poder de olhar com o coração? Né? De tentar encontrar o coração do outro e ver o de melhor que tem lá? Quando eu leio O Pequeno Príncipe, eu paro para pensar, eu estou afastando pessoas ou estou permitindo que elas se aproximem? Eu estou enxergando com o coração ou será que, de repente, às vezes eu exijo demais, esquecendo que eu também tenho um monte de defeito? Né? E foi na convivência que o Pequeno Príncipe olhou para trás e disse, isso eu não quero. Foi na convivência que ele olhou para trás e disse, eu amo a minha Rosa. Eu quero voltar para cuidar dela. Podem aparecer 500 rosas. A minha é a única, porque foi a única que me cativou. É a única que tem aqui, que eu carrego na minha memória, no meu coração, na minha vida, na minha experiência. Né? Então, eu acho que esse tempo que a gente vive hoje é um tempo para a gente reavaliar que tipo de laços eu tenho criado, se eu tenho criado laços. E que tipo de amigo, de amiga eu sou. Né? Se eu tenho valorizado aquilo que de fato me sustenta, que me mantém, que me ensina, que me indica, me aponta, tá legal não, dá para melhorar aqui. Né? E que tipo de marcas eu tenho deixado na vida das pessoas. Porque, veja, aqueles 6 personagens deixaram marcas não muito agradáveis. Algumas, ele teve até pena, ele se compadeceu, assim, poxa, essa pessoa tinha a possibilidade de ser diferente, mas ela não aceitou a possibilidade, ela não aceitou, ela não entendeu minha proposta, ela não quis a minha presença. Outros, ele disse, acho que, não sei se teria jeito não, sabe? Mas a gente só vai descobrir se a gente visitar o mundo do outro. Eu tenho que visitar o mundo do outro para saber se vale a pena, se tem algo que eu possa contribuir e algo que eu possa também receber. Porque uma amizade é via de mão dupla. Não é só um levando, entregando. Não. É via de mão dupla. A gente aprende, a gente ensina. A gente orienta, a gente é orientado. A gente puxa a orelha, a gente tem a orelha puxada. É assim que funciona. E, obviamente, tem algo que a gente não pode esquecer aqui. Confiança. Se a gente ler direitinho, com cuidado a história, a gente vai ver que o Pequeno Príncipe ele vai contando as coisas no decorrer do tempo em que ele passa e que o aviador vai demonstrando que é confiável. Assim como o aviador também só conta para o Pequeno Príncipe quando percebe que ele é confiável. E aí se torna maravilhoso, porque
eles se completam no sentido de eles se ensinam. Então, o Pequeno Príncipe diz para ele assim: você desenha muito bem, olha o trauma sendo curado. Você desenha muito bem, você desenha o que eu preciso. Para o outro não conseguiu enxergar o seu talento, eu consigo. E, em contrapartida, o Pequeno Príncipe aprende com o aviador que, mesmo com os traumas, a possibilidade de criar laços estava aberta. Ele bateu em 6 portas e a porta estava fechada, né? Mas o aviador abriu a porta. Então, é bacana demais. Assim, eu me emociono quando eu leio, porque eu vejo tanto aprendizado e às vezes a gente não se dá conta da importância do que é esse criar laços, que na verdade nos faz crescer tanto. A gente cresce tanto, a gente amadurece, a gente se enxerga pelo olhar do outro. Verdade. Vamos lá. Tem muita gente chegando aqui, a Simone, Mai, a Rosana. Deixa eu ver aqui alguns comentários. Visitar o mundo do outro, a Rosaura falou. A Evelyn falou que visitar o mundo do outro, peraí, que vou puxando e vai caindo aqui, ó. Vamos lá. E se o permite, senão não é amizade. Essa é uma boa reflexão, porque às vezes a gente conhece pessoas que querem nos moldar também, né? Você não pode fazer isso, você tem que agir assim, você tem que sentar desse jeito. As pessoas querem te mudar. Mudar isso. Mudar não é moldar, é mudar, né? E aí a gente tem que entender isso. O Pequeno Príncipe, ele nos mostra que existem situações que a gente consegue conviver, mesmo nos mostrando que a gente precisa se mudar, mas existem pessoas que chegam com o pé na porta falando, né? Você não deve ser assim, você não tem que ser desse jeito. E aí a gente tem que entender e aprender com o Pequeno Príncipe que se não dá para eu suportar, não tem problema, eu posso sair. Sim. E aí a gente volta lá para o planeta dele, né? A Rosa, ela muito rapidamente ela aprende que ela não podia ser daquele jeito. Ela tinha que respeitar o espaço, ela tinha que valorizar o que ele estava fazendo por ela. E ele ficou muito triste porque ele queria estar com ela, mas ela não permitia. E aí o que acontece? Ele diz, é melhor eu ir, para que não se crie cicatriz profunda, que não haja mágoa, e para que eu possa repensar e também perdoar. E aí quando a Rosa se dá conta, rapidamente ela diz assim, olha, eu não estava preparada, eu realmente errei, me perdoe. Ela pede perdão para ele e diz, vá, eu vou ficar aqui, vá, eu continuarei aqui. E aí o Pequeno Príncipe demonstra que ele precisa voltar, porque aquela amizade é muito importante para ele. Ficaram pendências. E ele quer mostrar e dizer para ela, olha, eu mesmo com os seus defeitos, eu te amo. Você faz diferença na minha vida. Você fez diferença na minha vida. E ele quer voltar para poder reatar. E com certeza ela vai estar lá. Porque mesmo com as dificuldades, houve um laço foi criado. Tá? Então, às vezes, a gente precisa se afastar um pouquinho para enxergar melhor e poder voltar e fortalecer. Mas há situações em que o melhor é voltar. Aliás, é ir e não voltar. Fica aquela experiência, fica o aprendizado, você pega o que é melhor e segue em frente.
Você não pode insistir numa relação em que só você se preocupa, só você cuida, só você semeia, só você, sabe? Não dá. Aí, o que eu falei, amizade é via de mão dupla. Então, é preciso que haja essa troca. E ele conseguiu encontrar essa troca com o aviador, né? E aí o aprendizado foi para ambos. O aviador passou a enxergar com o coração, né? E o pequeno príncipe reconheceu a real importância daquela rosa na vida dele, que aparentemente ele disse, eu vou descartar, mas que no fundo não dava para descartar, porque ela era importante para ele. Mas foi necessário se afastar um pouquinho. Então, às vezes, a gente quer estar muito perto e às vezes a gente precisa estar um pouco mais distante. Mas os laços que são criados e são verdadeiros, eles jamais se rompem. Jamais. É interessante isso, e mais interessante entender que essa história, ela retrata a história do autor do livro, né? Que era um aviador. Sim. E que encontrou uma rosa, um amor. E que ele precisou sair para ver outras coisas. E viu que tinha outras mulheres. Que viu que tinha outros amores. Mas aquele amor era o grande amor da vida dele. E que ele precisava mesmo era conviver com a diferença. E que nesse amor ele viu vaidade, ele viu controle, ele viu infelicidade, ele viu tudo isso, mas ele, como mesmo no encontro com a raposa, que a raposa fala, você precisa cativar. Cativar é você se misturar, você dedicar tempo, é você entender as diferenças. Oi? Conquistar. E aí ele volta para esse amor. E quando ele volta para esse amor, ele vive realmente o amor que não está baseado nas expectativas, naquilo que eu projetei, mas aquele amor vai ser baseado na construção. Perfeito. E aí ele escreve o livro, que tem tudo a ver com a vivência dele. Alguns autores vão dizer que você não pode nunca falar que um livro é baseado na vida do autor. Eu tenho dificuldade de não entender isso. Eu já vi muitos livros de ficção, histórias que são baseadas na experiência do autor e ponto. Eu não vou discutir, não vou questionar isso. Mas a gente consegue fazer o paralelo da vida do autor com aquilo que está escrito ali. Né? E é interessante esse posicionamento, né, dele ter que ver aquilo que é diferente para entender que todos são e a gente precisa aceitar o outro como ele é. E construir com o outro esse laço. E outra coisa interessante, e aí eu volto para a Rosa, não foi o Pequeno Príncipe que disse que ela tinha que mudar. Ela, quando se deu conta de que estava perdendo aquilo que era precioso para ela, que era ele, ela percebeu a necessidade de mudança. Então, numa amizade, eu não tenho que forçar o outro a mudar. Eu é que tenho que enxergar se preciso mudar, se eu preciso melhorar em alguma coisa. Porque quando eu melhoro para mim e para quem está perto de mim. Eu me torno uma pessoa melhor. Mas eu preciso olhar para o outro
outro e não criar expectativa. Essa questão de criar expectativa é muito difícil. A gente diz assim, mas eu esperava que ele fizesse isso, que ela fizesse aquilo. Aí eu já conversei com algumas pessoas e eu falo assim, ele ou ela disse que iria fazer assim? Não, então você está cobrando uma coisa que a pessoa não disse que ia fazer. Então, se a outra pessoa disse, eu vou te dar uma bala, e a pessoa não te der uma bala, então você pode se decepcionar. Né? Mas se a pessoa não disse que ia te dar a bala, como é que você vai dizer que, mas tinha que me dar a bala? Eu não sou obrigada a adivinhar o que você quer. Mas óbvio que... Não é óbvio? É óbvio se eu quiser agradar o outro e se eu conheço a ponto de saber o que ele gosta. E isso é construído. Mas você acredita ou percebe que as pessoas acham que é o óbvio, entendendo que o outro vai adivinhar o que eu estou pensando? Isso acontece demais. Muitas relações de amizade ou até de namoro e tal, elas se rompem porque as pessoas não falam o que elas querem, o que elas gostam, e acham que o outro tem a obrigatoriedade de descobrir. Tá? Fica muito difícil você descobrir coisas no silêncio, principalmente quando se trata do outro. O silêncio nos diz muita coisa. Tá? Mas quando se trata do outro, há coisas que precisam ser ditas. E se eu não falo, fica muito difícil do outro entender. Tá? E aí a gente diz, mas eu esperava que a pessoa me ligasse, eu esperava que a pessoa tivesse mais paciência comigo, eu esperava... Você vai estar esperando uma coisa que a pessoa nem sabe que você está esperando. Porque você não permite que o outro visite o seu mundo a ponto dela entender o que você precisa, o que você quer. Então, assim, de novo, se eu não abro espaço para ser visitada, as pessoas nunca vão me conhecer. E vai ser difícil criar laços. Se eu não me disponho a visitar o mundo do outro, vai ser difícil conhecer o outro. Então, olha só, vamos simplificar. Por que eu brinco de um jeito com você, mas de repente eu não brinco do mesmo jeito com a sua irmã? Porque somos totalmente diferentes. São totalmente diferentes e eu preciso saber essa diferença. Não é? Então, com um amigo eu vou falar de um jeito, com o outro eu vou falar do outro, porque eles são diferentes. Mas eu sei disso porque eu fui visitá-los e eles se deixaram visitar. E aí a gente vai se aproximando. E aí vai ficando mais fácil. Relacionamento não é simples, mas a gente consegue complicar. Aquelas seis personagens complicaram a vida delas. Não conseguiram criar laços. O aviador tinha uma vida complicada, mas ele simplificou. E aí conseguiu criar laços e cresceu. Ele teve o que oferecer, ele recebeu, ambos cresceram, criaram laços, e mesmo distante, porque eles iriam ficar distantes, como o livro fala, foi tão marcante, foi tão especial, que mesmo à distância, eles iriam se lembrar um do outro, e lembrar com alegria. Ontem eu escrevi uma frase que eu gostei muito. Saudade é aquilo que... Como é que eu escrevi, gente?
É aquilo que ocupa o espaço, mas que pode ser contornado com as boas lembranças. A Saudade é saudade aquilo que que ocupa o espaço de algo que a gente perdeu, Uhum. mas que pode ser contornada Com as boas com as boas lembranças. E quando a gente cria laços, e se há uma separação por N motivos, né? Por exemplo, como hoje a gente não pode estar o tempo inteiro com o outro, porque estamos em isolamento, mas as boas lembranças contornam isso e nos fazem enxergar que cada amizade vale a pena. Porque são pessoas que deixaram marcas boas, agradáveis, que fizeram e fazem diferença na nossa vida e que dá vontade de estar perto. Agora não dá, mas a gente vai estar perto em breve para poder sentar, bater aquele papo, tomar um café e olhar nos olhos, porque é alguém que você conquistou, que você deixou conquistar e que vale a pena. Mesmo a distância vale a pena, porque é uma relação que faz que todos cresçam. Amizade que não faz crescer não é amizade. Amizade que faz crescer, isso sim. É aquilo que a gente tem que investir e levar para a vida inteira. Porque nem a distância pode apagar. Já estamos aí no final, faltam 3 minutos, mas quando ele encontra com o Pequeno Príncipe, e o Pequeno Príncipe fala, desenha para mim, ele desenha um cordeiro, né, um carneiro. E aí ele desenha a primeira vez, ele fala assim, não, esse está muito velho e cansado. Aí ele desenha de novo, desenha com chifre. Não, esse é um bode. Esse não é. Então, eu queria que a gente terminasse refletindo sobre a importância de dizer o que quer sem ter a ideia de tô ofendendo. No sentido sinceridade. Isso. Isso é interessante, porque a amizade permite que você diga o que é real, o que você sente. Não é ouvir o que você quer ouvir. Ou aceitar tudo também. É ouvir aquilo que precisa ser dito. Então, ele diz, e é interessante que ele desenha não é aquilo, não é isso que eu quero. Ele desenha outro, também não é. Ele desenha um terceiro e diz, não é. E aí o cara entra em desespero e diz, mas peraí, eu vou desenhar um caixote. E aí o Pequeno Príncipe diz, é esse! Aí ele olha assim, mas como assim? É porque ele é do tamanho que eu preciso, ele cabe no meu mundo, e eu sei que ele está aí escondidinho do jeitinho que eu quero. E aí ele diz, mas eu só desenhei um caixote, mas era o que eu precisava, era disso, era esse aí. E é incrível porque ele não teve o medo de dizer, e o outro também não desistiu. Mesmo recebendo não é isso, não é isso, não é isso. Na verdade, ele estava sendo tratado, né? Pelo trauma que ele tinha. E o Pequeno Príncipe nem sabia disso. Mas ele diz, não é isso. Mas faz outro. Eu acredito em você. Faz outro. Eu acredito em você. Amizades demonstram que a gente é capaz de acreditar no outro, no melhor que o outro tem para oferecer. E ele ofereceu o melhor. Ele ofereceu a caixa. E o Pequeno Príncipe enxergou o carneiro. E é isso. Às vezes a gente só oferece uma bala e a gente enxerga na bala um amor, o respeito
a amizade, o cuidado. Então, pequenos gestos se transformam em coisas imensas. É isso que